Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouquinho, na verdade, vamos continuar falando sobre organização administrativa. Nós já vimos, então, como a administração pública ela está organizada, qual é o conceito dela. Nós vimos que a administração pública, então, temos a administração direta, formada pelos entes federados, então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e nós temos a administração indireta, formada, então, pelos entes descritos lá no Decreto-Lei 200 de 1967, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. E, posteriormente, então, incluídos aqui no nosso rol, os consórcios públicos. Nós vimos, então, que a administração pública ela pode prestar o seu serviço de forma centralizada, quando o próprio ente federado pratica o ato, presta o serviço, mas também pode prestar de forma descentralizada, quando então cria nova pessoa jurídica, que são estes entes da administração indireta, cria essas novas pessoas para que elas possam prestar serviço ou realizar atividade administrativa de forma mais eficiente. Nós vimos também que a administração ela pode prestar o serviço de forma concentrada, ou seja, sem divisão interna nenhuma, mas também pode prestar de forma desconcentrada. E aí a desconcentração significa a criação de órgãos públicos, que pode ocorrer tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, eu posso ter a desconcentração, quando eu tenho criação de órgãos dentro da própria entidade, e a descentralização, quando cria entidades, então, novas pessoas jurídicas. Isso, então, nós vimos nas outras conversas que tivemos. E aí nós começamos a estudar um pouquinho a questão da administração direta, que envolve os órgãos aí que integram a estrutura das pessoas federativas. Temos os órgãos públicos, tanto na administração direta quanto na indireta. Órgãos públicos, então, são aquelas divisões internas das pessoas federativas que são criados por conta de uma necessidade de prestar aquela atividade administrativa de forma especializada. Então, se divide internamente, por exemplo, quando eu crio uma Secretaria de Agricultura, uma Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Turismo, de Saúde, eu estou dividindo internamente para prestar o serviço de forma mais especializada, que efetivamente esse serviço seja prestado da melhor forma possível. Então, estes órgãos públicos, estes centros de competência, de acordo com o professor Eli Lopes Meirelles, que são instituídos para o desempenho das funções estatais. E aí nós vimos que estes órgãos públicos, eles não se confundem com a pessoa jurídica. Vemos que a pessoa jurídica é o todo e os órgãos que a compõem são partes integrantes deste todo. É como se fosse um corpo, a pessoa jurídica é o corpo e os órgãos públicos as partes integrantes deste corpo. Os órgãos públicos, como nós vimos, não têm personalidade jurídica. Essa vontade é atribuída ao corpo, à pessoa jurídica, certo? Então, a atuação do órgão, ela é imputada à pessoa jurídica que ele integra. Por exemplo, uma atuação de uma secretaria de saúde, por exemplo, ela é imputada à Secretaria de Saúde Municipal, ela é imputada ao município. Você não processa a Secretaria de Saúde porque ela não tem personalidade jurídica. Você processa o município, ok? O qual ela faz parte. Então, teoria do órgão que nós vimos também. Sempre a criação de órgãos públicos, sua criação, sua extinção, ela é feita por lei, né, justificada, a não ser a organização interna, desde que não implique em aumento de despesa, que pode ser feito por meio de ato do chefe do executivo. Alguns órgãos públicos, a gente viu que eles não possuem personalidade jurídica, mas eles possuem capacidade processual, que são aqueles órgãos descritos na Constituição Federal. Então, eles têm uma personalidade judiciária para a defesa de suas competências ou prerrogativas funcionais. Então, o Ministério Público tem esta capacidade processual, Defensoria Pública tem esta capacidade, Câmara de Vereadores, sempre que for para defesa de suas competências ou prerrogativas
funcionais. Então, nós vimos algumas classificações e eixos dos nossos órgãos públicos. E aí nós iniciamos na administração indireta, que corresponde, então, às pessoas jurídicas criadas pelos entes federados. Então, o município cria essas entidades, o Estado cria, o Distrito Federal e a União criam estas entidades para que possam prestar o serviço de forma mais eficiente, mais adequada à população. Então, a administração indireta, ela é composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967. Como mencionei para vocês, em 2005 nós tivemos a publicação da Lei 11.107, que trouxe a figura dos consórcios públicos. Então, agora eles são incluídos aqui no nosso rol das pessoas, das entidades que compõem a administração indireta. Nós vimos que algumas pessoas jurídicas criadas, algumas dessas entidades, sempre serão pessoas jurídicas de direito público. É o caso das autarquias. Uma autarquia sempre será uma pessoa jurídica de direito público, portanto, a lei cria a autarquia. Uma vez publicada a lei, a autarquia está criada, não precisa de nenhum outro ato, nenhum outro documento. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, a lei autoriza a sua criação e, além da lei, nós precisamos de um segundo ato para a sua criação, por exemplo, um estatuto ou um contrato que cria esta entidade efetivamente, certo? Então, o registro deste ato constitutivo no órgão competente cria a empresa pública ou a sociedade de economia mista, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Já as fundações públicas e os consórcios públicos, eles podem ser tanto pessoas jurídicas de direito público, como pessoa jurídica de direito privado. A questão aqui é que, quando for pessoa jurídica de direito público, a lei cria, quando for pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a sua criação, e aí nós precisamos do ato constitutivo registrado para que ela seja criada. Da mesma forma, acontece com os consórcios públicos, que podem ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, ok? Então, essas aqui são as nossas entidades. E aí nós começamos aqui com algumas características gerais, das entidades. Dentre essas características, nós temos que esses entes administrativos, eles possuem personalidade jurídica própria, então tem patrimônio, tem receita, tem autonomia. A criação e extinção das entidades, ela sempre observa o princípio da reserva legal, ou são criadas por lei, ou são autorizadas a funcionar, a serem criadas por meio de lei. A finalidade é sempre pública, sem fins lucrativos, e elas estão sujeitas a controle finalístico, ou seja, elas têm personalidade jurídica própria, mas o ente que a criou fica com a incumbência de verificar, de supervisionar se ela está cumprindo a finalidade para o qual ela foi criada. Então, por exemplo, o INSS, uma autarquia que foi criada para prestar serviço de seguridade social. A União, que foi quem criou através do seu ministério, ela vai ter esse controle finalístico, ou seja, se o INSS efetivamente continua atuando na finalidade para o qual ele foi criado. Se eles viraram uma autarquia ali educacional, mudou a finalidade. Então, é este o controle, certo? Não há uma subordinação entre a administração direta e a indireta. Apenas um controle finalístico, ou também chamado de supervisão ministerial, certo? Então, isso que nós vimos aqui de regra geral dos entes administrativos aqui. E aí sim, agora nós começamos a falar de cada um deles, certo? Então vamos falar um pouquinho de cada um destes entes que compõem a administração indireta, a começar pelas autarquias. Gente, a autarquia, gente, é uma pessoa jurídica de direito público, ela é dotada de capital exclusivamente público, ok?
e elas são criadas ali para desenvolver atividade típica de Estado. Claro, com liberdade ali para agir dentro dos limites administrativos da lei que a criou. Tá? Então, a autarquia, ela vai ter ali um patrimônio próprio, geralmente esse patrimônio, uma parte é transferido pela administração que a criou, né? E aí, posteriormente, ela se mantém com suas próprias atividades. Então, são pessoas sempre de direito público, e elas têm capacidade administrativa, acabam depois com o tempo desenvolvendo ali o patrimônio próprio, certo? Então, elas são criadas para a prestação de um serviço público, ou seja, uma atividade típica de Estado, certo? Então, criadas sempre por lei para o desempenho de um serviço público descentralizado. A autarquia, gente, ela, então, sempre tem sua criação e extinção através de lei. Lei cria a autarquia, lei extingue a autarquia. Ou seja, eu não preciso de nenhum outro ato para a criação da autarquia. No momento que eu tenho a publicação da lei, a autarquia já está criada, certo? Diferente lá das pessoas jurídicas de direito privado que precisam de um registro do ato constitutivo. Aqui não. Uma vez publicada a lei, a autarquia está criada. Então, sempre a criação e a extinção ela ocorre através de lei. As autarquias, gente, elas sofrem controle interno e externo. O controle interno é aquele realizado pelo seu próprio, internamente ali, pelos seus próprios agentes, né? Então, esse controle interno, geralmente temos lá a controladoria, a ouvidoria, que realiza este controle interno, verifica se estão cumprindo as regras, enfim. Então, este controle interno. Mas também as autarquias estão sujeitas ao controle externo, ou seja, elas se sujeitam ao controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas. Então, além delas terem ali este controle interno, elas têm também este controle externo. Esse controle externo, ele é exercido tanto pela administração direta que a criou, que verifica se ela está cumprindo a finalidade para o qual ela foi criada, mas também pelo Tribunal de Contas. Por quê, gente? Porque é um patrimônio público, é uma pessoa jurídica de direito público, o capital é público, então o Tribunal de Contas, ele efetivamente faz esse controle, ele verifica se estes valores, se esse dinheiro público está sendo efetivamente utilizado para a finalidade pública. Então, tem controle tanto interno quanto externo. Quanto aos atos e contratos realizados pela autarquia, os atos são atos administrativos. Tá? Então, ela pratica o ato administrativo, então, está dentro de um regime jurídico de direito público. E os contratos das autarquias, como elas são pessoas jurídicas de direito público, seguem o regime administrativo, também nos seus contratos, portanto, obedecem por hora a 8666, que ainda está em vigor, de 93, e a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Então, vejam, tanto os seus atos são atos administrativos, quanto os seus contratos. Então, os contratos firmados pelas autarquias são contratos administrativos, e aí eles têm todos os privilégios trazidos pela lei de licitações. As cláusulas exorbitantes, que são alguns privilégios que somente os contratos das pessoas jurídicas de direito público que possuem. Eu sempre tenho que realizar licitação, né? Por causa da regra em vigor 8666 de 93, a 10.520. E aí nós temos agora a nova lei de licitações. Então, sempre devem observar as regras aqui dos contratos administrativos. Quanto à responsabilidade das autarquias, gente, bom, nós vamos mais adiante estudar a responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, nós vamos descobrir que ela é um pouquinho diferente daquela responsabilidade que é estudada no Código Civil. Lá no Código Civil, quando a gente estuda,
a gente vê que lá a responsabilidade é subjetiva, ou seja, quando alguém comete um ato, né, e esse ato gera um dano, e você tem um prejuízo, você vai processar essa pessoa? Digamos que você está andando com seu carro, vem o João lá, passa o sinal vermelho, bate no seu carro. Você vai processar o João pedindo para ele pagar os danos materiais, enfim. Você precisa comprovar o dolo ou culpa do João. Por quê? Porque você demonstrar isso para poder ter o ressarcimento. Então, isso caracteriza uma responsabilidade subjetiva. Na administração pública, é um pouquinho diferente. As pessoas jurídicas aqui do direito público, a gente vai ver, é sempre o João, não tem jeito de fugir do João. A responsabilidade do Estado aqui, ela é objetiva, ou seja, a responsabilidade aqui do Estado e que aí acaba envolvendo as autarquias também. O que significa dizer que é uma responsabilidade objetiva? Significa dizer que não precisa haver comprovação de dolo ou culpa. Ou seja, uma vez praticado o ato, uma vez demonstrado o prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, existe a responsabilização. Não preciso demonstrar culpa ou dolo. Então, se você estiver dirigindo lá seu veículo e um servidor do IPREVILE bater no seu veículo, digamos, não o João mais dirigindo, mas o Pedro está dirigindo o veículo do IPREVILE, passa o sinal vermelho e bate no seu carro. Você não precisa, você vai entrar, você vai ingressar com a ação de responsabilidade lá, buscando indenização pelos danos, em face do IPREVILE e não do Pedro, do motorista. Porque lembra, os atos do órgão, dos servidores, é imputado à pessoa jurídica. Então, eu vou processar o IPREVILE. E aí eu não preciso, lá quando eu processo o IPREVILE, eu não preciso dizer, olha, mas o Pedro, ele agiu com dolo, ele veio com toda velocidade porque teve intenção de bater no meu carro, ou ele não cuidou direito, ele avançou o sinal. Não preciso nada disso. Eu vou dizer assim, o veículo do IPREVILE bateu no meu carro ficou amassado, tá vendo? Eu tenho ali um ato, eu tenho o dano. E eu tenho que demonstrar que o meu carro ficou amassado porque o carro do IPREVILE bateu no meu. O nexo de causalidade. E com isso, comprovada essa situação, eu tenho a responsabilização do ente. Então, a responsabilidade das autarquias, ela é, em regra, objetiva. Ou seja, não preciso demonstrar culpa ou dolo. Basta apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato ali e o prejuízo, certo? No caso da entidade, o nosso exemplo aqui, o IPREVILE, não conseguir, não ter valores, não ter orçamento para custear a indenização, aí sim nós vamos buscar uma responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica que a criou. Nosso exemplo aqui, o IPREVILE é um ente municipal, criado pelo município, então aqui se buscaria a responsabilidade subsidiária do município. Mas primeiro eu vou no ente, primeiro eu vou na entidade, primeiro eu vou buscar, vou entrar com processo em face do IPREVILE. Se somente esse IPREVILE não tiver condições, aí sim eu busco responsabilidade do município, ok? Mas esta é a nossa responsabilidade. Mais adiante, nós vamos estudar a responsabilidade civil, então nós vamos entender certinho o que é essa responsabilidade objetiva e vamos aprofundar o assunto. Por enquanto, tenham em mente que a responsabilidade das autarquias é, em regra, objetiva. Quanto aos atos, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está falando do veículo do IPREVILE que bateu no meu, qual é o prazo que eu tenho para ingressar na justiça contra o IPREVILE? Então, em regra, os atos praticados pelas autarquias, eles podem ser questionados dentro de um prazo de 5 anos. Houve sim uma discussão se eu aplicaria o Código Civil, por quê? Porque antes da alteração do Código Civil, o prazo prescricional, no caso de danos, era de 10 anos. E aí muitas pessoas vinham e defendiam, não, então, para a administração pública tem que ser 10 anos, ou não, enfim.
Aí, com o novo Código Civil, agora, esses danos é 3 anos. Ah, então, 3 anos, então tem que ser 3 anos, porque é Código Civil. E na teoria, na doutrina majoritária, todas as situações em que eu vou discutir em face de uma autarquia, elas observam a prescrição quinquenal no Decreto-Lei 20.910 de 32. Então, se você quer processar, por exemplo, o IPREVILE, se você quer processar a Celesc, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o prazo que você tem é de 5 anos ali, contado do ato que foi praticado. Então, essa é a regra que prevalece dentro aqui da administração pública, especificamente para as autarquias. Quanto aos bens das autarquias, bom, nós também teremos uma aula mais adiante sobre bens públicos, e aí nós vamos entender certinho como é que funciona essa questão. Mas, para adiantar, os bens das autarquias são considerados bens públicos. Se a gente pegar o artigo 98 do Código Civil e na sua leitura literal, diz lá: são considerados públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então, como a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, os seus bens são públicos. Qual é a grande importância de saber se o bem é público ou não? Porque os bens públicos, eles têm uma série de proteções trazidas pela legislação. Por exemplo, o bem público, ele é impenhorável. O que isso significa? Significa que, lembra o exemplo que eu falei? Que o motorista lá, o Pedro, motorista do IPREVILE, bateu no veículo de vocês, e aí vocês entraram pedindo uma indenização? Pois bem, você ganhou a indenização. Ganhou a indenização, você vai para a parte lá de liquidação de sentença, você vai pedir, pode penhorar o veículo lá do IPREVILE. Não vai, não tem penhora. Tá, professora, então como é que eu recebo? Regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal. Então, se você ganhou, pedi lá a minha indenização, ganhei 50 mil. Ok, ganhei 50 mil, agora eu vou para a fila de precatórios para receber os meus 50 mil. Por quê? Porque os bens públicos, eles são impenhoráveis. Então, eu não tenho como fazer penhora daquele bem público. Ele segue o regime de precatórios. Eles são imprescritíveis. Lá do artigo 102 do Código Civil. O que significa, professora? Mas a professora não falou que a prescrição é de 5 anos. Prescrição de propositura de ações, de questionar os atos praticados pelas autarquias é de 5 anos. O que eu quero dizer aqui quando eu falo que os bens públicos são imprescritíveis? Eu estou querendo dizer que eles não são passíveis de aquisição por meio de uso capião. Então, se você está num terreno que é, por exemplo, do IPREVILE, ou você está num terreno que é de uma universidade pública, e aí você, nesse terreno, você constrói uma casa, digamos que a sua família está lá há 150 anos, ninguém nunca falou nada, daí você vai dizer, não, tem uso capião, já preenchi todos os requisitos. Não. Os bens públicos, eles não são passíveis de aquisição por uso capião. A gente vai ver, tem um detalhezinho em questão após, mas propriedade de bem público não é adquirida através de uso capião. Ela pode ser adquirida por outras ferramentas, né? A gente vai ver quando falar de bens públicos essas outras ferramentas, mas não por meio de uso capião. Por isso, são imprescritíveis. E eles, em regra, assim, enquanto estiverem sendo utilizados para as finalidades da entidade, eles são inalienáveis. Então, enquanto o veículo estiver sendo utilizado para a finalidade do IPREVILE, por exemplo, ele é inalienável, não posso alienar, não posso vender este veículo. Enquanto aquele terreno, aquele prédio estiver sendo utilizado para as finalidades do ente, ele é inalienável. Se eu tenho lá um bem que ele não está sendo mais utilizado para a sua finalidade. Por exemplo, aqui em Joinville, a gente tem ali alguns imóveis que pertencem ao IPREVILE e que eles são utilizados para outras finalidades, são alugados. Eu aluguei para uma utilização diversa. Este bem, ele se ele passar por um procedimento que chama desafetação, eu retiro a finalidade pública dele, aí ele pode ser alugado. E aí ele é chamado de bem dominical. Enquanto bem dominical, aí sim ele pode ser alienado,
ok? Mas enquanto ele estiver sendo utilizado para a finalidade da entidade, ele não pode ser alienado, ok? Então, essas regrinhas quanto aos bens das autarquias, são bens públicos. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, elas têm alguns privilégios, tá? Elas têm alguns privilégios, sabe? Quanto a esses privilégios, nós temos aqui a questão dos débitos judiciais, que nós já falamos que eles seguem o regime de precatórios, e eles têm os privilégios processuais, tá? Lembrando, então, que elas têm todos aqueles benefícios trazidos pelo Código Civil de fazenda pública. Então, os prazos dilatados, então, tem os prazos lá maiores para manifestação em juízo, tem aquela questão do duplo grau de jurisdição obrigatório, que chama lá remessa necessária, né? Que muita gente fala, a obrigatoriedade quando você tem uma decisão contra a administração, a condenação de ente público acima de um determinado valor, obrigatoriamente o juiz já encaminha para revisão lá pelo tribunal. Então, o duplo grau de jurisdição obrigatório. Mesmo que você não recorra, a própria administração ela tem que encaminhar esse recurso. Então, hoje o CPC ele define lá o valor, detém acima condenações dos entes públicos fixados lá pelo CPC, quando tem condenação nesses valores, o recurso ele é obrigatório. Então, remessa necessária, duplo grau de jurisdição obrigatório, por conta destes privilégios, né, por ser pessoa jurídica de direito público, e aí ela tem as vantagens, as mesmas vantagens em juízo que tem fazenda pública. Então, ela segue o mesmo regime. Ela tem também alguns privilégios fiscais, gente. Quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão descobrir que a Constituição estabelece algumas imunidades. E as autarquias, elas entram nesta imunidade tributária em relação aos seus impostos, tá? Então, elas são beneficiadas pela imunidade tributária recíproca, de acordo com o que é estabelecido lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lembrando que esta imunidade é em relação aos impostos. As demais espécies tributárias, elas não são imunes, por exemplo, as taxas, contribuições de melhoria, enfim, ok? Então, temos aqui essa situação em relação aos privilégios fiscais. Quanto ao regime de pessoal, gente, olha só, por regra, tá? É regra, porque pode ter exceções, da mesma forma que acontece na administração direta. A gente, quando falar de... A gente também vai ter uma aula só sobre isso, que são os agentes públicos, tá? Então, a gente vai estudar bem certinho isso. Mas, assim, a Constituição Federal, ela vem lá e diz assim, olha, entes da administração pública, tanto direta quanto indireta. Existem dois regimes de contratação de pessoal. Existe o regime estatutário e existe o regime seletista. Você pode escolher qual você quer utilizar, mas uma vez que você escolhe, tem que ser o mesmo para todo mundo, tá? Não pode misturar. Tá? Em regra, hoje é assim, tá? Depois eu conto para vocês toda a história que aconteceu, as misturas que tem, mas hoje é assim. Você escolhe. Se uma vez escolhido, é aquele, é regime único. Em regra, as pessoas jurídicas de direito público optaram por um regime estatutário. Tá? Então, os entes federados seguem o estatuto, né? E os entes privados, o regime seletista. Estou dizendo isso aqui em regra, por quê? Porque tem muitos municípios, principalmente municípios pequenos, que seguem regime seletista. Tá? Então, não é que não... Ah, professora, mas não tinha que ser o regime estatutário? Não. Pode escolher um ou outro. E a regra, municípios maiores, enfim, e autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, seguem regime estatutário. Essa é a regra, tá? Porque tem as suas exceções. Então, como elas são pessoas jurídicas, geralmente eles escolhem o regime estatutário, mas podem escolher o regime seletista, tá? Vai depender lá da lei que cria essa autarquia, ela vai dizer, olha, essa autarquia vai seguir o regime estatutário. E aí todos
todos os que passarem no concurso, porque ele tem que fazer concurso público, todos os que passarem no concurso vão seguir o regime estatutário. Não, esta autarquia vai ser seletista. Então, todos os que passarem no concurso para esta autarquia serão seletistas, tá? Gente, independente do regime, somente vão prestar serviço para a autarquia com concurso público ou processo seletivo simplificado para a contratação de temporários. Mas eles vão ter que fazer concurso público e aí vão seguir o regime que foi determinado. Posso fazer o concurso público para trabalhar naquela autarquia e ela tem regime estatutário. Vou ser estatutário. E aí tem todos os benefícios lá do estatuto e se eu tiver que questionar alguma coisa, a justiça comum. Passei no concurso, mas esta autarquia optou pelo regime seletista. Vou ser seletista. Se tiver alguma dúvida, vou para a Justiça do Trabalho, ok? Então, pode escolher um ou outro. Em regra, como eu disse, elas optam pelo regime estatutário, tá? Em regra, opta pelo regime estatutário, certo? Mas não necessariamente é o único, certo? Em relação ao fórum, onde que você vai questionar as ações, enfim. Assim, se for uma autarquia federal, a Justiça Federal, tá? Isso não tem dúvida nenhuma. Então, se a causa envolver ali uma atuação de uma autarquia federal, INSS, por exemplo, é na Justiça Federal, sem discussão. Quanto aos servidores, aí depende. Se ele é estatutário, Justiça Comum Federal. Se ele é seletista, na Justiça do Trabalho. Mas sendo uma autarquia federal, na Justiça Federal, tá? Então, autarquia federal na Justiça Federal, autarquia municipal, aí na Justiça Estadual, certo? Mas se a autarquia federal vai ser discutido no INSS, né? Vai ser discutido na Justiça Federal, porque é previsto lá na própria Constituição, artigo 109, inciso 1, tá bom? E aí, alguns exemplos para vocês. Deixa eu... Aqui o INCRA, o INSS, IBAMA, Sudão, então, exemplos de autarquias que nós temos, autarquias federais. Então, em resumo para vocês, a autarquia ela é criada por lei, tem personalidade jurídica de direito público, ou seja, ela realiza atividades típicas de Estado, tem capacidade ali de alta administração, enfim, tem ali um controle interno, externo, contratos, atos são administrativos, enfim, então, em resumo, a autarquia. Só que quando a gente fala que autarquias, a gente está falando de forma genérica da autarquia, tá? Então, essas autarquias, o genérico. A gente tem algumas autarquias que são específicas, algumas autarquias especiais. Por exemplo, uma delas, as autarquias profissionais. Autarquias profissionais é fácil, tá, gente? São os conselhos de classe, os conselhos profissionais, que foram criados ali pela Lei 9649 de 98. Então, esta lei ela criou ali, tem ali os conselhos profissionais, e o que aconteceu? Quando veio a lei que criou os conselhos profissionais, essa lei dizia assim, os conselhos profissionais serão pessoas jurídicas de direito público, cuja finalidade será fiscalizar as profissões. Beleza, tá tudo certo. Só que nós tivemos posteriormente uma alteração no artigo 58 da Lei 9649 de 98, dizendo os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado. E aí vem o problema. Por quê? Porque nós vimos, em alguns momentos anteriores, que o poder de polícia não pode ser exercido por entes privados. Se eu digo que os conselhos profissionais são entes privados, eles não podem fiscalizar as profissões, porque não pode exercer poder de polícia. E aí, então, entrou-se com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a número 1717, que analisava a constitucionalidade desse artigo 58, que dizia que os conselhos profissionais eram pessoas jurídicas de direito privado. E aí o STF foi na linha de entendimento de que não. Conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito público, então são autarquias, porque eles exercem poder de polícia. E aí, poder de polícia não pode ser exercido por ente privado. Então, hoje, já decidido, conselhos profissionais, então, são autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Portanto,
a competência aqui das ações é da Justiça Federal, a anuidade tem natureza tributária. Então, se uma pessoa aqui, por exemplo, um dentista ou um médico, deixou de pagar a anuidade, vai ser inscrito em dívida ativa, porque tem natureza tributária. Professor, isso vale para a OAB também? Não, não vale para a OAB. A OAB é um serviço público independente, só existe ela, é uma entidade sui generis. Então, se você deixa de pagar a anuidade para a OAB, você não vai ter inscrição em dívida ativa, você vai ser cobrado no juízo comum, tá bom? Mas todos os demais conselhos profissionais são autarquias, e aí a anuidade tem natureza tributária, ok? Então, para majorar ou diminuir a anuidade, tem que ser por lei, porque é tributo, né? A cobrança é feita via execução fiscal, então ela segue ali as mesmas regras das autarquias. Porque elas são agora, sim, chamadas de autarquias, que autarquias profissionais, nas mesmas regras das autarquias, exceto a OAB, que é sui generis. Até os demais conselhos, tem uma época que estavam discutindo porque eles queriam equiparação à OAB. Eles queriam a mesma coisa que a OAB. Por que só a OAB era diferente? Enfim, eles ainda discutem, mas, por enquanto, elas são consideradas autarquias e segue ali mesma regra, tá, gente? A gente tem algumas autarquias em regime especial, tá? Algumas autarquias em regime especial. Por exemplo, as universidades públicas, elas são autarquias. A gente viu ali que as universidades, elas são autarquias. São autarquias culturais, tá? Via de regra, elas seguem o mesmo regramento que nós falamos aqui para autarquias, só que eles têm algumas regrinhas um pouco diferentes, tá? Principalmente em relação à escolha do dirigente. Na autarquia comum, aqui, na autarquia comum, o dirigente ele é escolhido pelo chefe do Poder Executivo da entidade que a criou. Então, se é uma autarquia municipal, o chefe do executivo nomeia o presidente, ali, o dirigente da autarquia, tá? Porque é um cargo em comissão, certo? Então, o chefe do executivo nomeia. Na autarquia cultural, as universidades públicas, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não é o chefe do executivo que nomeia, ele é escolhido pelos entes vinculados. Por exemplo, na universidade, eles fazem eleição, e aí professores, servidores, alunos votam e escolhem o diretor da universidade para um mandato de um X tempo. Então, não é diferente das autarquias comuns, que ele é nomeado pelo chefe do executivo e aí pode ser exonerado a qualquer momento. Não. Nas autarquias culturais, que são as universidades, o dirigente ele é escolhido pelos seus próprios membros para um mandato ali com prazo fixo. Tá bom? Essa é a diferença. Nos demais situações, a mesma coisa que a gente viu para a autarquia comum. A diferença aqui da autarquia cultural é a escolha do dirigente. Beleza? Além dessa autarquia profissional, que segue a mesma coisa da autarquia comum, a gente tem a autarquia cultural, então que a diferença é a escolha do dirigente. A gente tem ainda as agências executivas. Gente, agências executivas são autarquias ou fundações, tá? Elas são fundações públicas de direito público. Então, são lá, elas são, digamos assim, hoje eu quero criar uma autarquia. Tá bom, criei a autarquia X. E aí, essa autarquia lá está passando por um momento que precisa como é que eu vou dizer? De um ajustamento, ela precisa está passando aí por algumas dificuldades e aí precisa, né, ser readequada, enfim. E aí o que acontece? Ela recebe como se fosse um certificado dizendo assim, tá bom, autarquia X, a partir de agora você vai ser considerado uma agência executiva. Então, você é qualificada como agência executiva. Você precisa realizar um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento. Monta esse plano. Isso, por exemplo, vou tentar
trabalhar isso com um exemplo. Vamos pensar que a União criou o INSS. E a INSS está passando lá por algumas dificuldades, enfim. Aí a União chega para o INSS e diz assim, INSS, ok. Realiza ali teu plano estratégico de reestruturação, para se desenvolver. Quando feito esse plano estratégico, assina com a União um contrato de gestão, e aí, por este contrato de gestão, a autarquia ela recebe mais autonomia e recebe mais verba orçamentária. E aí tenta forçar para que ela se desenvolva. Então, vejam, agência executiva nada mais é do que uma autarquia que recebeu ali uma qualificação para que ela possa continuar desenvolvendo suas atividades. Então, é uma autarquia que celebra um contrato de gestão, ela ganha status de agência e deve fazer ali um plano de reestruturação. Tá? Então, uma agência executiva nada mais é do que uma autarquia ou uma fundação pública que, por iniciativa da administração direta, recebe o status de agência. Tá? E aí celebra um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, adquirindo algumas vantagens especiais, né? Concessão de mais independência e de mais orçamento, só que para isso ela assume ali o compromisso de cumprir o plano de reestruturação definido lá no contrato de gestão para que ela possa se tornar mais eficiente, né? Então envolve ali redução de custos, aperfeiçoar os serviços, enfim. Então, enquanto ela tem esse contrato de gestão em vigor, ela é uma agência comum, uma agência executiva. Terminado ali, extinto o contrato de gestão, ela volta a ser uma autarquia comum, tá bom? Então, vejam que a agência executiva é uma autarquia comum que é qualificada como agência por um determinado período de tempo, ou seja, ela é temporária. Fim deste período de contrato, ela volta a ser uma autarquia comum, uma fundação comum, tá bom? Então, esse é uma agência executiva. Então, autarquias ou fundações elaboram esse plano estratégico, né? E aí celebra o contrato de gestão de, no mínimo, 1 ano. Após o contrato, ela é considerada agência executiva e aí tem as vantagens especiais. Extinto o contrato, ela volta a ser efetivamente uma autarquia comum, tá? Então, só para resumir aqui para vocês, para ficar claro, agência executiva é uma qualificação que é dada a autarquias ou fundações que celebrem contrato de gestão, tá? Então, o Poder Executivo, ele pode qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha um plano estratégico e que celebre contrato de gestão. Ela, em federal, ela é feita por ato do presidente da República, e aí são celebrados ali com periodicidade mínima de 1 ano. A ideia aqui é aumentar a eficiência. Pois bem, então, gente, ainda dentro da questão das autarquias especiais, né, que são aquelas que têm algumas diferenças, alguns benefícios em relação às autarquias comuns, nós temos as agências reguladoras. Gente, a criação das agências reguladoras, ela ocorreu com o Programa Nacional de Desestatização. Veja que eu não estou falando de efetivamente privatização, a gente está falando de desestatização. Foi um plano nacional de desestatização. Houve sim algumas privatizações que havia um déficit público e aí se passou à iniciativa privada algumas atividades que eram dispendiosas para o Estado. E aí transferiu-se a prestação de serviço público para as entidades privadas, justamente para reduzir gastos e buscar mais eficiência na execução destas atividades. Mesmo que passando, né, para a entidade privada, perdão, nesse sentido, passando-se para a iniciativa privada a prestação de serviços públicos, o Estado tinha que manter, de alguma forma, órgãos reguladores. E aí nasceu a figura da autarquia, que seria, neste caso, agências reguladoras. É uma autarquia que é criada em um regime especial para fiscalizar,
para regular, para normatizar a prestação de serviços públicos por particulares, evitando ali o lucro desenfreado nas atividades públicas. Então, por isso surgiram as agências reguladoras. Vejam que, enquanto que a agência executiva, ela nasce como autarquia comum e ganha uma qualificação como agência executiva, as agências reguladoras não, elas já nascem como agências reguladoras, tá? Ela é uma autarquia especial, ela já nasce como agência reguladora. Ela não nasce como autarquia e depois ganha uma qualificação de agência reguladora, não. Na própria lei que a cria, já vem lá, cria a agência reguladora, tá bom? Então, a agência reguladora, ela foi criada ali pela lei, então, a lei 9986 de 2000, que estabelece as normas gerais aplicáveis às agências reguladoras no âmbito federal, ok? Claro que admite-se criação de agência reguladora nos demais entes federados também, tá? Então, é possível, mediante lei específica, a criação de agências reguladoras estaduais e municipais para a regulação de serviços de interesse destes entes. Tá? Então, é uma autarquia em regime especial, mas ela é criada como agência reguladora e é responsável ali por todo esse controle daqueles serviços que foram transferidos para a iniciativa privada. A agência reguladora, gente, para ela, tudo o que nós vimos para as autarquias aplica-se às agências reguladoras. Nós temos algumas pequenas diferenciações. Primeira diferenciação é porque ela tem um regime especial. Então, 3 elementos que diferenciam ela das autarquias comuns. Primeiro, ela tem maior independência, tá? Então, elas possuem autonomia financeira. Elas têm um modelo com autonomia, porque elas precisam regular a prestação desses serviços públicos. Então, elas precisam ter uma certa independência. Para garantir esta independência, a nomeação dos dirigentes ela é diferenciada. Vejam que nas autarquias comuns, a nomeação é feita pelo chefe do executivo. Nas agências reguladoras, a nomeação ela é diferenciada. Os dirigentes, eles são nomeados estou falando aqui das agências reguladoras federais, os dirigentes, eles são nomeados pelo presidente da República somente após prévia aprovação pelo Senado Federal. Então, vejam, o presidente nomeia, mas ele é sabatinado pelo Senado Federal. Não é qualquer um, tem que passar por essa sabatina, tem que passar por essa aprovação do Senado Federal. E ele é investido, ele é nomeado para cumprir um mandato certo, ao contrário das autarquias comuns, que os dirigentes são comissionados e podem ser exonerados a qualquer momento. Aqui não, aqui eles são nomeados pelo presidente, passa pela sabatina do Senado e vão assumir por um determinado período, tá, gente? Então, um mandato certo. Então, o dirigente ele não será exonerado livremente, justamente para garantir essa maior independência, essa maior liberdade de atuação e esteja menos dependente da administração direta, ok? Qual é o prazo do mandato, gente? Ele é sempre definido pela lei específica de criação da entidade e o regulamento de cada agência disciplina como vai haver a substituição de conselheiros, diretores, impedimentos, afastamentos, enfim, tá? Então, vejam que cada lei, cada agência reguladora, quando ela tem uma lei específica que cria, porque a gente tem a lei geral. A lei geral é a 9986 de 2000. Mas cada agência reguladora é criada por uma lei específica. E aí, essa lei específica, ela define o prazo do mandato do diretor da agência reguladora, certo? Então, sempre tem que cumprir os requisitos que são estabelecidos. Geralmente, vê lá que tem que ser brasileiro, reputação ilibada, formação universitária, né, conhecimento, notório conhecimento, enfim. Então, geralmente, a lei que cria a agência, ela define o prazo de mandato. E, geralmente, esse mandato
do diretor da agência reguladora, ela não pode, não coincide com o mandato do chefe do executivo. Tá? Geralmente fica ali, se for de 4 anos, tem que pegar momentos diferentes do chefe do executivo para não coincidir sempre com a troca do chefe do executivo, para que ela tenha maior independência, tá? Então, geralmente, a cada lei estabelece ali o prazo do mandato, e ele geralmente não combina ali, não é no mesmo período do chefe do executivo. No momento que esse dirigente encerra ali o período, ele encerrou ali o período como dirigente da agência reguladora, ele tem que cumprir um período de quarentena, ou seja, durante esse período, ele tem que respeitar a proibição de exercer atividade na iniciativa privada dentro do setor ao qual ele estava vinculado. Então, o ex-dirigente ali, ele fica impedido de exercer atividade dentro daquele setor ali em que ele era dirigente da agência reguladora. Tipo, se for na Anatel, ele não pode exercer dentro da iniciativa privada, porque ele vai ter ali informações privilegiadas. Então, tem que respeitar o prazo de quarentena. A Lei 9986 de 2000, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, ela define esse período de 4 meses, tá? Mas a lei específica da agência reguladora, ela pode estabelecer prazo diferenciado. Por exemplo, na ANEEL, na ANS e na ANP, as leis de criação estipulam o prazo de 12 meses de quarentena. Então, por 12 meses, você não pode atuar dentro da área específica, certo? Esse é o que nós temos, então, em relação às diferenças aqui da agência reguladora com as autarquias comuns. Regime de pessoal, a pessoa jurídica de direito público, então, o regime de pessoal, em regra, é o estatutário, ela tem que observar as regras licitatórias, tem os privilégios processuais, tem os privilégios fiscais, as mesmas coisas que a gente viu para a autarquia comum, a gente aplica para a agência reguladora, só com essa questão do regime especial ali em relação à investidura, ok? Essa é a nossa agência reguladora. E aí a gente tem ali algumas agências, são as principais, a ANEEL, a Anatel, então a gente tem as agências que regulam a prestação de serviços, a ANEEL, a NTT, a ANTAC, a Anatel, ANA, a ANAC. Nós temos agências reguladoras que realizam atividades de fomento, tipo a Ancine, né? Agência Nacional de Cinema. A gente tem as agências que controlam a exploração de atividades econômicas, a ANP, que controla lá a exploração de petróleo. A gente tem aquelas que regulamentam serviços de utilidade pública, então a ANS da saúde, né? A Anvisa, que é a agência da vigilância sanitária. Então vejam que nós temos algumas agências reguladoras e elas precisam respeitar ali essas questões. Aqui eu coloquei um quadrinho para vocês das principais diferenças entre a agência reguladora e a agência executiva. A agência reguladora é criada como agência reguladora, uma autarquia sob regime especial. A agência executiva é uma autarquia, uma fundação que ganha uma qualificação, tem a função reguladora, normativa. A agência executiva é a execução de atividades administrativas, tem uma autonomia administrativa e a principal diferença é que a agência reguladora nasce como agência reguladora. E a agência executiva não nasce, ela nasce como autarquia ou fundação e é qualificada como agência executiva. Ok, gente? Aqui um resuminho da autarquia para vocês, tá certo? Alguma dúvida sobre autarquias? Tudo certo? Só lembra ali das diferenças entre a agência executiva e as agências reguladoras. Belezinha? Vamos para a nossa próxima entidade, que são as fundações públicas, tá? Fundações públicas. Gente, fundação. Primeiro, para começar, o que é uma fundação? Já aprenderam lá no Direito Civil. Fundação é um patrimônio destacado por um fundador para uma finalidade específica. Então, digamos que você tem lá, você destaca lá um valor X do seu patrimônio a 100 mil e vou criar a Fundação X. Eu
É geralmente o destacamento de um patrimônio. Então, uma fundação é um patrimônio. Que daí isso já me difere de associação, que é reunião de pessoas. A associação nasce sem patrimônio, pode nascer sem patrimônio nenhum. As pessoas se reúnem, montam o estatuto e tem lá a associação. A fundação ela nasce a partir de um patrimônio, que pode ser quando a pessoa está viva e destaca o patrimônio, ou pode ser depois de morta, ela deixa lá no testamento que ou um valor X, ou a casa X vai ser utilizada para a fundação tal. Tá? Uma fundação sempre um patrimônio destinado a uma finalidade específica, tá? Dinheiro, ou imóvel, ou móvel, enfim. Tá? Já quando esse patrimônio ele é privado, eu tenho a fundação privada, tá? Regulada pelo Código Civil. Então, Fundação Xuxa, Fundação Ayrton Senna, e as fundações que tem, porque tem várias, que nasceram a partir do destacamento de um patrimônio privado, são as fundações privadas e não nos interessa. Essa é lá no Código Civil. Nos interessam aqui quando eu tenho o destacamento de um patrimônio público para a criação de uma fundação. E aí nós temos as fundações públicas, tá? Que são pessoas jurídicas compostas por um patrimônio personalizado que vai prestar uma atividade não lucrativa e atípica do poder público, mas de interesse coletivo. Educação, cultura, pesquisa, enfim, tá? Então, sempre merecendo ali um amparo estatal. De certa forma, a fundação é uma personificação de um patrimônio com determinada finalidade de cunho não econômico, tá? E aí, se for uma fundação privada, a instituição ela ocorre por escritura ou por testamento, né? O testamento, enfim. Já na fundação pública, a fundação pública tem um patrimônio público, lá no orçamento vai constar que este patrimônio público será utilizado para a criação da fundação X. Então, vai fazer uma lei autorizando a utilização daquele patrimônio e a criação da fundação pública. Lembram, né? Então, a fundação pública é quando eu tenho este patrimônio público utilizado para exercer, para, enfim, realizar esta atividade ali não lucrativa e relacionada ao interesse coletivo. Há alguns exemplos de fundações públicas, a FUNAI, a FUNASA, Fiocruz, em Joinville tem a Fundação Cultural, então tem algumas fundações, ok? Nenhuma fundação pode visar um lucro, tá, gente? Assim, ó, só para deixar claro, isso vale para todas as entidades que a gente chama entidades de terceiro setor. Então, para todas as associações, fundações. Elas podem... O que acontece, gente? O que é não ter fins lucrativos? Esse é o termo que se usa. Não quer dizer que ela não possa ter fins econômicos, porque ela deve ter lucro, ela deve ter saldo positivo. O que não pode ocorrer é a repartição deste lucro entre os dirigentes. Porque numa empresa, por que você monta uma empresa? Para ela dar lucro e o lucro reparte entre os sócios. Essa é a ideia. Isso é o lucro, isso é fim lucrativo. Ou fins não lucrativos, quero dizer que ela, se tivesse lucro, ela não pode repartir entre os dirigentes. Ela tem que aplicar esse lucro na própria atividade. Então, sim, eu quero que a fundação, eu quero que a empresa pública, eu quero que a autarquia, ela tenha lucro, ela tenha dinheiro. Se ela não tiver, o Estado tem que fazer repasses, e a ideia é que ela se mantenha. Então, eu quero que ela tenha isso. Só que ela não pode repartir, ela tem que usar esses valores para a finalidade específica da entidade, tá? Quanto à natureza jurídica das fundações, gente,
Tem uma certa divergência na doutrina, tá? Enfim, eles divergem, mas a maioria vai dizer o seguinte: a fundação, a fundação pública, a pública, tá? A gente está falando de fundação pública. A fundação pública, ela pode ter personalidade jurídica de direito público ou ela pode ter personalidade jurídica de direito privado. Vou colocar aqui, tá? Então, a fundação pública é aquela criada a partir de um patrimônio público. Ela pode ser uma fundação pública com regime jurídico de direito público. Quando ela é criada sob forma de pessoa jurídica de direito público, ela é considerada uma autarquia fundacional. Se ela é uma autarquia fundacional, a lei cria, tá? E aí ela vai ter os mesmos benefícios da autarquia, os privilégios processuais, fiscais, a responsabilidade vai ser objetiva, os contratos e os atos serão administrativos, o regime de pessoal em regra estatutário, os bens serão considerados bens públicos e a prescrição em 5 anos, tá? Se ela for de direito público. Sendo de direito público, lei cria. Então, cuidado, gente, cuidado. Assim, ó, se vem uma pergunta numa prova, uma pergunta genérica, como são criadas as fundações? Veio genérico, não me especificou se ela é de direito público ou de direito privado. Como são criadas as fundações públicas? Mediante lei autorizativa. Lei autoriza a criação da fundação. Esta é a regra. Agora, se vier lá especificado como será criada a fundação pública de direito público? A lei vai criar, porque neste caso ela vai ser uma autarquia fundacional. Então, sempre cuidem com isso, tá? De forma genérica, fundação pública, lei autoriza a criação. Mas, se essa fundação for pessoa jurídica de direito público, ela é considerada uma autarquia fundacional e a lei cria. Já se ela for criada como pessoa jurídica de direito privado, ela vai ser chamada de fundação governamental. E aí, neste caso, a lei autoriza a criação. Como assim? Vem lá a lei na ementa vai dizer assim, fica autorizada a criação da fundação X com personalidade jurídica de direito privado. Beleza. E aí, traz lá o que... Aí, em seguida, eu monto o estatuto, dizendo todas as regrinhas, mesmo estatuto que precisa lá para a fundação privada. Aqui eu faço o estatuto e eu registro o estatuto no órgão competente. Somente após isso eu tenho a criação da fundação pública como pessoa jurídica de direito privado. E aí as regrinhas aqui são as mesmas regrinhas das empresas estatais. O regime de pessoal é seletista. Claro que mesmo que ela tenha um regime de direito privado, ele não é totalmente privado, tá, gente? Porque a gente tem um patrimônio público. Então, ela vai ter um regime misto. Ela vai ter, ora, regrinhas de direito privado para observar, ora, regrinhas de direito público, tá? Por exemplo, ela vai ser controlada pelo Tribunal de Contas, tem que fazer concurso público, tá? Seus contratos, a depender do que estão regulando, eu vou ter contratos administrativos e contratos civis. Os bens da fundação pública, gente, se estiverem atrelados à prestação de serviço público, ele é considerado bem público. Se não estiverem, ele não é considerado bem público, tá? Então, estas regrinhas aqui em relação à fundação pública, sempre no sentido de que elas podem ter pode ter regime, ora de direito público, ora de direito privado, tá? Direito público é autarquia. Tudo que nós vemos de autarquia aplica. De direito privado, ela tem um regime híbrido. Ora segue mais para o público, ora segue mais para o privado, tá? Então, essa é a questão aqui em relação às fundações públicas, tá bom? Se ela presta serviço público, inclusive responsabilidade objetiva. Beleza?
essa nossa fundação, tá, gente? Não vou me deter muito nela, porque se ela for uma autarquia fundacional, a gente já viu os requisitos, e aí os demais a gente vai falar aqui das empresas estatais que eu vou aplicar para de direito privado. E aí a gente entra efetivamente nas empresas estatais. Gente, quando eu falo empresas estatais, eu estou falando aqui das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, as empresas estatais, enfim, você sempre lembra, empresas estatais são as fundações públicas e as sociedades de economia mista. Bom, quem são elas, as empresas estatais, tá, gente? São pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sempre de direito privado, são integrantes da administração indireta, a gente já viu, e elas são instituídas após autorização de lei específica. Só para a gente fazer um parênteses aqui, lei específica, o que é lei específica? É uma lei que só trata deste tema. Não pode ser, por exemplo, eu estou fazendo lá uma lei geral e no meio eu coloco um artigo, fica autorizada a criação da empresa estatal. Não, não tem. É uma lei específica. É só a finalidade da lei é para autorizar a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, tá, gente? Então, a gente tem o conceito tanto de empresa pública quanto de sociedade de economia mista está previsto lá no Decreto-Lei 200 de 67. Então, a gente tem o conceito de cada uma delas lá. Ambas são criadas ali através de autorização legislativa, tá? Então, lei específica autoriza a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista, certo? Gente, então, estas empresas estatais, de novo, se eu falo empresas estatais, eu estou falando das duas. As empresas estatais, elas são criadas podem ser criadas para duas finalidades, tá, gente? Ou ela será criada para prestar serviço público, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, ou ela é criada para desempenhar atividade econômica, consoante disciplinado no artigo 173 da Constituição Federal, tá? Então, eu posso criar ou para prestar um serviço público, mas também posso criar para desempenhar atividade econômica, tá? Então, elas podem ser criadas ou para uma finalidade ou para outra finalidade, tá, gente? Então, podem ser criadas para uma ou para outra finalidade. Por que é importante saber a finalidade para a qual ela foi criada? A depender da finalidade, eu tenho regras específicas, tá, gente? Aqui, só para mostrar para vocês, das empresas estatais, a gente tem alguns exemplos de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, a Petrobras, e de empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, a Casa da Moeda, Correios, são exemplos de empresas públicas. Só para a gente continuar e entender isso bem, a criação e extinção tanto de uma empresa pública quanto de uma sociedade de economia mista, ela é feita por lei que autoriza, tá? Então, autoriza a criação, certo? Autorizada a criação por lei, eu vou montar o ato constitutivo, que pode ser um estatuto ou pode ser um contrato. E a gente vai ver, por exemplo, que as empresas públicas, elas podem ser criadas sob qualquer forma admitida em direito. Ela pode ser criada sob a forma de sociedade limitada, ela pode ser criada sob a forma de sociedade simples, sobre sociedade por ações, enfim. Se for criada sob forma de sociedade limitada, eu faço um contrato. E aí registro o contrato na junta comercial. E aí ela nasceu. Se for uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, eu vou fazer o estatuto, vou registrar na junta comercial. Depois disso, ela está criada. Então, sempre a criação por lei específica, mais o registro do ato constitutivo no órgão competente. Para extinção, da mesma forma. Tenho lá uma lei que autoriza a extinção, faço
a baixa dela lá do registro no órgão competente e ela está extinta, certo? É possível criar subsidiárias dessas entidades? Pode, desde que autorizadas por lei. Então, lá na lei vai dizer assim, autoriza a criação da empresa pública tal. E aí, lá no corpo da lei, fica autorizada a criação de subsidiárias. E aí pode criar quando ela precisar, né? Subsidiárias do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, enfim. É possível se estiver prevista autorizada em lei, tá, gente? Bom, qual é o regime jurídico delas? São pessoas jurídicas de direito privado. Beleza, tá. Só que assim, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, o regime jurídico ele é misto ou híbrido. Como assim, professora? É que, por mais que elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, ainda tem o dinheiro público. Então, elas, algumas regrinhas do direito público, elas ainda devem observar. E aí, gente, se eu aplico mais o regime do direito público ou mais o regime do direito privado, vai depender da finalidade. Se a empresa pública ou a sociedade de economia mista for criada para prestar serviço público, a prestadora de serviço público, eu aplico para ela mais regras de direito público. Então, a balança aqui pende mais para o direito público. Então, mais regras de direito público. Se ela for criada como exploradora de atividade econômica, eu aplico mais regras de direito privado. Tá vendo? Então, o regime é misto. Mas, assim, eu estou dizendo eu aplico mais regras de direito público ou mais regras de direito privado. Vejam que eu não estou dizendo que eu uso só o direito público ou só o direito privado. Lá na autarquia é só direito público, que é uma pessoa jurídica de direito público. Aqui não. Aqui é um regime misto. Ora, eu aplico mais regras de direito público, ora, eu aplico mais regras de direito privado. Mas no meio delas ainda tem a outra. Tá? Então, depende muito da finalidade. Vamos pensar assim, como professora, eu não entendi a finalidade aqui. Prestar serviço público. Gente, Celesc. O que Celesc faz? Ela presta um serviço público, né? De cuidado da iluminação, da energia, do fornecimento de energia elétrica. Então, a prestadora de serviço público. Águas de Joinville, prestadora de serviço público. Ela está cuidando da prestação de água, de abastecimento de água, esgoto, enfim, saneamento básico. Correio. Correio é uma prestadora de serviço público, tá? De entrega de correspondentes, enfim. Tá? Elas são, então, prestadoras de serviço público. Por terem esta finalidade, aplicam-se a elas mais regras de direito público. Tá, e a exploradora de atividade econômica? Caixa Econômica Federal. Ela não está prestando um serviço, ela está explorando uma atividade econômica. Banco do Brasil, Petrobras, são exploradoras de atividade econômica. Estão ali desenvolvendo uma atividade que parecida com a da iniciativa privada, da pública. Então, para elas, eu aplico mais regras de direito privado. Tanto uma quanto a outra, ela sofre controle interno e externo. Então, lá dentro da Caixa, a gente vai ter a ouvidoria, a controladoria e o controle externo. Então, em relação ao dinheiro público, o ministério que criou vai cuidar se ela está cumprindo a finalidade para o qual ela foi criada. E o Tribunal de Contas faz o controle ali em relação à aplicação do dinheiro, do uso do dinheiro público. Tá? Então, também controle interno e externo. Gente, elas têm um regime jurídico híbrido. E aí, elas sempre foram motivos de discussão em relação a questão de licitação, tá? Sempre houve uma grande discussão em relação à licitação. Por quê? Porque lá na Constituição Federal fala assim que as empresas públicas e sociedades de economia mista, enfim, elas terão ali um regime misto e elas aplicam o regime público, né? Mais ou menos se aplica. E aí vinha a questão, elas têm que fazer licitação ou não? A grande maioria da doutrina entendia que sim. Sim, ela tem que fazer licitação. Tá bom, tem que fazer licitação. Mas aí vinha a questão,
Se elas fizerem licitação, em algumas situações elas vão ficar em prejuízo, porque a iniciativa privada que não precisa fazer licitação, o banco privado, por exemplo, que não precisa fazer licitação, ele vai conseguir um preço melhor do que um banco, né, uma empresa pública, uma caixa econômica que precisa fazer licitação. E aí discutia-se muito essa questão. A Constituição, ela determinava que, ela tem lá um artigo que diz assim, que as empresas públicas e sociedades de economia mista deverão obedecer regime próprio em relação a licitações. Só que essa lei específica não existia. Ela foi criada em 2016. Então, em 2016, foi publicada a Lei 13.303, que é o Estatuto das Empresas Públicas. E agora elas têm regrinhas próprias justamente para o que elas precisam. A crítica, gente, ok, que bom, agora tem estatuto. A crítica é que a lei não diferencia a prestadora de serviço público da exploradora de atividade econômica. E aí isso é ruim. Tá? Faltou isso na lei. Por quê? Porque elas são diferentes e elas precisavam de regramento diferenciado. A prestadora de serviço público, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem menos impacto na economia do que a exploradora de atividade econômica. Então, elas tinham que ter um regramento diferente, mas não tem. Mas o importante é que hoje nós temos uma lei específica, um estatuto específico para as empresas estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, tá? Então, esta agora tem a lei de tudo como deve ser o funcionamento das empresas estatais. Então, em questão de licitação, enfim, elas têm que observar o regime próprio ali da lei específica. Como elas são pessoas, mesmo elas sendo pessoas jurídicas de direito privado, como envolve dinheiro público, elas têm que fazer concurso público, tá, gente? Então, tanto se for uma empresa pública quanto uma sociedade de economia mista, tem que ser realizado concurso público. Tá? Só que essas pessoas que passam no concurso público para trabalhar nessas entidades, elas são seletistas. O regime da pessoa jurídica de direito privado é o regime seletista. Então, elas são chamadas de empregados. É o empregado do Banco do Brasil, é empregado da Petrobras, é empregado do Correio, é empregado, enfim, da Celesc. São empregados, certo? E seguem o regime seletista. E aí, por seguirem o regime seletista, não tem estabilidade. Sabe que eles falam lá, passei no concurso, agora eu tenho estabilidade. Tem estabilidade se for para cargo público, ou seja, se for estatutário. Se for seletista, não tem estabilidade. Ah, então, professora, pode mandar embora assim, sem justa causa a qualquer momento? Em tese, inclusive tem uma súmula do TST, súmula 390 do TST, que diz que sim. Mas a doutrina critica muito, diz assim, não é justo que a pessoa passe num concurso público extremamente concorrido e seja mandada embora assim. Então, por mais que não tenha estabilidade, para que a pessoa seja demitida, tem que ter processo administrativo comprovando a irregularidade. Tá? Mas não tem estabilidade. Se vem alguma pergunta se empregado público tem estabilidade, não, não tem. A estabilidade é só para cargo público, não é para emprego público. Então, se você trabalha uma pessoa jurídica de direito privado, que numa empresa estatal, seja ela sociedade de economia mista, empresa pública, fez concurso, não tem estabilidade, tá? Então, só para ficar já essa questão. Então, já vejam que o regime de pessoal é seletista, eles são agentes públicos, então se submetem à lei de improbidade administrativa e tem que observar a regra do concurso público. Os dirigentes são nomeados pelo chefe do executivo e eles têm cargo em comissão, tá? Então, os dirigentes são cargos comissionados. Os demais empregados passam no concurso público e são seletistas. Falei aqui da licitação e contratos, tem que observar a lei das empresas estatais, 13.303 de 2016. Gente, diferente das autarquias, as empresas estatais não gozam de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao setor privado. Então, elas não têm os benefícios fiscais que a autarquia tem. Elas têm que pagar lá os tributos. Elas só podem se valer de mesmos benefícios da iniciativa privada. Se a iniciativa privada tem um benefício, elas têm um benefício.
tá? Senão, não tem. Então, não tem privilégios fiscais. As empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, elas não estão sujeitas à falência, tá? Nem falência, nem recuperação judicial. E aqui também, gente, tem uma discussão muito grande na doutrina, porque eles dizem que a lei 11.101, que fala de falência, ela falhou. Eles dizem assim, ok, para as prestadoras de serviço público, eu até entendo não ter falência e recuperação judicial, mas para as exploradoras de atividade econômica não faz sentido. Então, para as exploradoras de atividade econômica, deveria ser permitida a falência e recuperação. Mas a lei 11.101, ela é taxativa, ela diz, não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, e não faz diferenciação nenhuma, então não se aplica. Outra questão, gente. Quanto à responsabilidade, e aqui cuidado, aqui é diferente. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista for prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Se ela for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, se ela é prestadora de serviço público, não preciso comprovar culpa ou dolo do agente causador do dano. Se ela é exploradora de atividade econômica, eu tenho que comprovar dolo ou culpa do causador do dano. Ok? Então, só cuida nessa diferenciação. E os bens, se elas forem prestadoras de serviço público e estes bens estiverem atrelados à prestação de serviço público, ou seja, eles estão sendo utilizados para prestar o serviço público, o carro está sendo utilizado lá pelo correio para entregar correspondência. Ele é considerado bem público. Então, ele tem as mesmas proteções de bens públicos. Impenhorável, imprescritível, inalienável, tudo aquilo. Se eles não estiverem atrelados à prestação de serviço público, por exemplo, o correio tem um veículo, mas aquele veículo é utilizado para passeio. Ele não é um bem público, ele pode ser penhorado, tá bom? Já os bens das exploradoras de atividade econômica, gente, são privados. Não tem aqui, não importa para o que eles estejam sendo utilizados, eles sempre serão considerados bens privados, tá bom? Então, esta é a diferença entre aqui, a prestadora de serviço público e a exploradora de atividade econômica. Coloquei aqui um resuminho para vocês. Por quê, gente? Eu até agora falei das características comuns da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Mas qual é a diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Bom, vamos lá, já volto para esse quadrinho. Primeiro, a forma jurídica. Gente, isso é muito importante. A sociedade de economia mista, ela é sempre será SA, ok? É criada, a lei vem, autoriza a criação de uma sociedade de economia mista, ela vai ser uma SA. E aí é regulada pela lei das sociedades anônimas, sociedade por ações, ok? Então, sempre SA. Se é sociedade de economia mista, ela é uma SA. A empresa pública, ela pode adquirir qualquer forma jurídica, inclusive SA. Então, a empresa pública, ela pode ser limitada, ela pode ser sociedade simples, ela pode ser aquelas outras sociedades lá. Ai, agora me fugiu o nome. Enfim, qualquer um dos tipos societários, ela pode ser. Me fugiu o nome aqui, aquelas conta de participação, aí, enfim. Então, pode assumir qualquer forma jurídica, tá? Ela pode assumir qualquer uma, inclusive SA, tá, gente? Então, inclusive SA. Ela pode ser uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Gente, qualquer das formas admitidas em direito, ela pode efetivamente assumir, tá bom? Então, não tem aqui uma limitação do tipo societário. Ela pode escolher
qualquer um dos tipos societários que são previstos lá no Código Civil. Comandita simples, agora lembrei, comandita por ações, tá? Então, qualquer uma delas, a empresa pública ela pode ser, ela, inclusive SA, tá bom? Já a sociedade de economia mista, sempre SA. O que mais que nós temos de diferença entre elas? O foro processual. Se for uma empresa pública federal, sempre será na Justiça Federal. Então, Caixa Econômica Federal, sempre na Justiça Federal. Se for uma empresa pública estadual, distrital ou municipal, na Justiça Estadual. A sociedade de economia mista, gente, é sempre na estadual, independente de ela ser federal. Então, se você vai propor uma ação em face do Banco do Brasil, vai ser na Justiça Estadual. Se você for propor uma ação em face da Caixa Econômica Federal, é na Justiça Federal. Tá? Essa é a outra diferença que nós temos entre elas. E uma das principais é a composição do capital, gente. A empresa pública, o capital é exclusivamente estatal. Não tem capital privado na empresa pública, ok? Outras pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, da administração indireta, podem participar aqui com capital, mas o capital é público. Então, a Caixa Econômica Federal, ela foi criada lá com capital público. Gente, a sociedade de economia mista, o capital é misto, ou seja, público e privado. Só que, em que pese o capital seja misto, então possa ter aqui capital privado, a maioria do capital votante deve pertencer à entidade pública, à União, se for federal, ou à entidade da administração indireta federal, se for federal. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, inclusive pode vender ações, né, no mercado de ações, porque eu tenho capital público e privado. Mas o capital votante, a maioria das ações de voto, tem que pertencer ao ente público. Okay? Mas essa é a diferença. Na empresa pública, o capital é público. Na sociedade de economia mista, o capital é misto. E aí sim, ó, agora nosso quadrinho aqui. Coloquei os maiores exemplos de cada uma delas. E as duas são exploradoras de atividade econômica, tá, gente? Professora, me dá um exemplo de uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, Celesc, Companhia de Energia Elétrica de Santa Catarina. Professora, me dá um exemplo de empresa pública, prestadora de serviço público, Correios. Um exemplo de sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, Banco do Brasil, grande exemplo. E uma empresa pública exploradora de atividade econômica, Caixa Econômica Federal. Então, aqui a gente vê o que é comum entre elas. A personalidade jurídica sempre do direito privado, estão sujeitas a controle estatal, ficam vinculadas à finalidade que foi definida em lei quando da sua criação e realizam atividades de natureza econômica. Tanto a autorização quanto a extinção são realizadas por lei específica, autorizando a criação ou autorizando a extinção. O regime de pessoal é seletista, faz concurso público, mas o regime de pessoal é seletista. O regime jurídico, gente, pode ser de direito público ou de direito privado. A finalidade, prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. A regra é que os bens, eles sejam privados, exceto quando ela for prestadora de serviço público e os bens estiverem atrelados a esta prestação do serviço público. As diferenças, gente. A composição do capital na empresa pública é 100% público. Na sociedade de economia mista, o capital é misto, público e privado. Na questão do foro processual, se ela for federal, Justiça Federal. Se for estadual, municipal, distrital, Justiça Estadual. Na sociedade de economia mista, sempre na Justiça Estadual. E a terceira diferença é a forma jurídica. Na empresa pública, qualquer forma admitida em direito.
Na sociedade de economia mista, sempre sociedade anônima. Ok? Então, estas as nossas diferenças. E aqui, eu coloquei um quadro comparativo entre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Olha lá. A autarquia, sempre pessoa jurídica de direito público, tá? Executa serviços típicos de Estado, os bens são públicos, contratos através de licitação, tem os privilégios processuais e os privilégios fiscais, e, em regra, os servidores são estatutários e o capital é público. A fundação pública, ela pode ser de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito público, mesmas regrinhas das autarquias. Se ela for de direito privado, mesmas regrinhas das empresas estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, pode ter finalidade de prestadora de serviço público ou de exploradora de atividade econômica. Então, pode ter finalidade qualquer uma. Os bens, se prestadora de serviço público e atrelados, são públicos. Os demais são privados. E os da exploradora de atividade econômica são privados. Responsabilidade, prestadora de serviço público, objetivo. Então, se o motorista lá da Celesc, dirigindo o carro da Celesc, bater no carro de vocês, você vai processar a Celesc e a responsabilidade dela é objetiva. Ou seja, você apenas comprova o nexo de causalidade entre o ato e o dano. E aí tem responsabilidade. Já as exploradoras de atividade econômica, por exemplo, tenho lá o motorista lá utilizando um carro do Banco do Brasil, bateu no seu carro. A responsabilidade, você vai entrar com ação em face do Banco do Brasil, mas tem que demonstrar que houve culpa ou dolo. Por quê? Porque a responsabilidade, neste caso, ela é subjetiva. O que mais? Deixa eu ver. O resuminho aqui das empresas públicas e sociedades, o que é comum e as diferenças que estão aqui. O capital, natureza jurídica, e o foro competente. O pessoal é a mesma coisa. Uma observação aqui em relação... Ok, Carolina. Uma observação aqui em relação ao pessoal, tá, gente? Olha só. Eu disse para vocês que tanto as empresas estatais, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, elas têm o regime seletista. Beleza. Como elas têm dinheiro público envolvido, elas ficam restritas ao teto da remuneração dos servidores públicos. Já ouviram falar disso? Que ninguém no serviço público ganha mais do que os ministros do STF. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, em regra, também estão sujeitos a este teto. Então, quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa, enfim, em regra, eles também não podem receber mais do que os ministros do STF. No entanto, se estas entidades não utilizarem verba pública para a remuneração de seu pessoal, não precisa observar o teto. Isso porque, se ficar limitado ao teto, muitas vezes eles não vão conseguir bons profissionais, não vão equiparar os profissionais da iniciativa privada. Então, se não estiver utilizando verba pública para a remuneração do pessoal destas entidades, aí a regra do teto não aplica. Agora, se estiver usando, e a regra é que tem que observar o limite do teto de remuneração dos servidores públicos. Ok, gente? É isso.